Nesta oportunidade, eu gostaria de estar ministrando sobre permita que as bênçãos de Deus fluam em você. Eu gostaria que você ficasse em pé para a gente ler o livro de Gênesis, seu capítulo 12. Uma palavra que Deus disse para Abraão. Antes ele era Abrão. Capítulo 12, versículo 1 e 2. Só 1 e 2. Diz assim: Ora disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Feche os seus olhos. Obrigado, Senhor, por esse momento precioso que nós estamos aqui. Já temos oferecido a Ti o nosso louvor, adoração, e o Teu nome, Senhor, foi exaltado. Então, Senhor, fala conosco, porque nós precisamos tanto ouvir a Tua voz, alimentar-nos da Tua palavra, que vai saciar a nossa alma. Então, Senhor, fala conosco pelo precioso nome de Jesus Cristo. Pode sentar, queridos. Esses dois versículos, ele tem algumas coisas muito interessantes. Antes de eu entrar no mérito da mensagem, esse primeiro versículo, o Senhor disse para Abrão, ele falou três coisas: sai da tua terra, sai da tua parentela e sai da casa de teu pai. Servir a Deus requer algumas renúncias. Servir a Deus, às vezes a gente tem que abrir mão de algumas coisas que a gente está acostumado. E Abrão, ele estava bem instalado na casa de seu pai, na sua terra, próximo à sua parentela. Mas Deus tinha um plano para a vida de Abrão. Mas para que o plano de Deus pudesse ser executado, algumas coisas Deus requereu de Abrão. E uma dessas coisas que Deus requereu foi que ele saísse da tua terra, da terra dele, que ele estava habitando, da parentela que ele estava convivendo, e da casa do pai dele, onde ele estava morando. Existem algumas coisas que a gente acaba acostumando. A gente entende o porquê que às vezes a gente vive situações que a gente é estremecido. É a forma como Deus fala para a gente. Se tudo estiver tranquilo, você se acomoda, você fica tranquilo, você não se preocupa com mais nada. Só que Deus é um Deus de movimento. O Espírito Santo é um Espírito Santo que move. E quando Ele é o Espírito Santo que move, Ele age na nossa vida para que a gente também se mova. Há um plano de Deus, há um projeto de Deus para a sua igreja aqui na terra. O projeto dele não está reduzido, só traduzido em vir aqui, vim aqui, domingo, terça, domingo de manhã, domingo à noite, segunda-feira. Esse não é o projeto de Deus. Isso é uma recomendação em que os homens sentiram. Josué diz assim: alegrei-me. O salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Uma coisa de baixo para cima. Josué diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor, de baixo para cima.
São decisões que eu tenho, são escolhas que eu faço, pela proximidade que eu sinto que preciso ter daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que eu penso, daquilo que eu peço. E Ele opera e responde segundo a capacidade dEle, da minha vida, do poder que opera em cada um de nós. E esse poder que opera é que nos faz renunciar, abrir mão de muitas coisas. Quando o poder da palavra, ela está dentro de você, ela move dentro de você, você tem coragem, tem a capacidade de abrir mão de algumas coisas. E Abrão, ele foi pedido para ele abrir mão da casa dele, da terra dele e no meio da parentela. Ou seja, Deus queria que Abrão ficasse totalmente dependendo de Deus. Quando você está na casa dos outros, fica dependendo dos outros. Você está no meio da parentela, qualquer coisinha, está todo mundo junto. Mas Deus queria usar a vida de Abrão, mas precisava que Abrão fosse totalmente dependente. E essa dependência ela foi evidenciada quando Abrão, sem saber para onde ia, sem saber o que estava para acontecer, ele deixou a casa do seu pai, deixou a sua terra, deixou a sua parentela. Ele só levou o seu sobrinho. Ele não cumpriu por inteiro o que Deus havia falado para ele. Trouxe problema lá na frente, mas são coisas que às vezes a gente não abre mão. Isso aqui não vai fazer problema. E esses são os maiores problemas. Eu preciso abrir mão daquilo que Deus pede para eu abrir mão. Porque aquilo que Ele tem para mim, Ele sabe o que me impede de eu estar dentro daquilo que Deus quer. Por isso Ele pede para eu abrir mão de algumas coisas. Você entendeu? Amém? Amém? A vida de Abrão, nosso pai na fé, que foi por tudo que ele suportou, por tudo que ele fez, ele abriu mão. Abrão, ele acostumou a abrir mão por amor a Deus. Ele chegou a abrir mão do seu filho, porque Deus disse: eu quero o seu filho Isaque. Abrão já tinha esperado essa bênção do filho 25 anos, e depois de um certo tempo, pouco tempo, Deus pediu o filho Isaque para Abraão entregar como sacrifício. Abraão estava tão dependente de Deus, porque no coração de Abraão havia uma promessa que Deus havia falado, logo depois que ele pediu para sair. Ele disse: de ti farei uma grande nação. Como? Ele não ia viver eternamente, ele tinha que ter uma descendência. Essa palavra estava no coração dele. Ele disse: te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Quando você se propõe, se dispõe a obedecer, a se submeter, a abrir mão daquilo que Deus quer que a gente abra mão, Deus estabelece que eu e você já passamos a ser uma bênção. Uma bênção para minha casa, uma bênção no meu trabalho, uma bênção aonde eu estiver, com gente dos vizinhos, porque Ele vê e enxerga que você é uma pessoa que abre mão de tudo por causa do Senhor. Crer em Deus verdadeiramente, como Abraão acreditou, torna-nos pessoas abençoadas. E mais do que isso, faz-nos ser também abençoadores. Aquela coisa que quando você chega, você está em algum lugar e as pessoas elas se sentem bem e algumas coisas boas acontecem. Por quê? Porque você é um abençoador. Você, além de ser um abençoado, você passa a ser um abençoador. As pessoas gostam de ficar perto de você porque ela é abençoado. A bênção é um favor
de Deus, e é algo que nos faz muito bem. Deus tem o prazer de nos abençoar. O prazer de Deus é nos abençoar. Por isso que Ele oferece tudo para nos abençoar. Mas Ele requer algumas coisas, porque senão eu acabo não conciliando o que Ele quer e daquilo que eu quero. Deus nos oferece bênçãos abundantes e variadas. Mas a maior bênção de Deus que eu e você podemos ter é a salvação. Essa é a bênção maior. Não tem bênção maior. Deus pode te abençoar você com um carro, com uma casa, com um bom salário, um bom emprego. Deus pode abençoar você com um filho saudável, família saudável. Mas a bênção maior do que essa é a bênção da salvação. Não adianta você ter tudo isso que eu mencionei agora. Se você não tiver a salvação, você vai perecer. Eu preciso ter a salvação como base principal. Tudo vai começar a ter sentido quando eu tenho a salvação. Porque eu quero que a minha família, você quer que a sua família, ela seja uma bênção. E aquilo que você já tem, que é a eternidade com Ele, que você está aqui porque você busca a eternidade com Ele, você está comungando uns com os outros, você está recebendo a palavra, porque você quer a eternidade com Ele. E você quer que a sua família também esteja com Ele. E por isso que é importante que você esteja conectado com Ele. Ele vai estar com você na sua casa e a sua casa é abençoada. Eu preciso ter esse raciocínio, eu preciso ter esse entendimento, que a salvação de Deus é tudo que eu preciso, para que as demais coisas, elas sejam acrescentadas. Por isso que a Bíblia diz lá em Mateus 6,33, se não me engano: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas demais coisas vos serão acrescentadas. Quais são as demais coisas? Trabalho, família, dia a dia, saúde, isso é as demais coisas, mas primeiro Deus. Só que a gente às vezes coloca Deus em segundo plano, e as coisas elas começam a se perder. Eu começo a perder aquilo que poderia estar totalmente voltado para mim. Por quê? Porque eu deixei Deus do primeiro para o segundo plano. Aí eu vou nas minhas conquistas, nos meus objetivos, nas minhas metas, e eu deixo Deus para depois. Se der eu vou, se der eu faço. Deus é em primeiro lugar. A salvação nos leva a uma dimensão muito maior aqui na terra. Por quê? Porque a gente tem uma vida mais segura por causa da salvação que Ele nos proporciona. E essa salvação, ela é alcançada quando eu creio que o Senhor Jesus Cristo, Ele é o enviado de Deus, que morreu por mim, sofreu toda sorte de humilhações, para que eu pudesse hoje estar aqui liberto, você pudesse aqui estar hoje liberto. Eu preciso crer nisso. E quando eu creio nisso, eu preciso fazer uma segunda coisa. Eu creio que Ele fez isso por mim, o amor que Ele tem por mim. Eu preciso demonstrar o amor por Ele. Qual é o amor? Eu entregar a minha vida para Ele. Ele entregou a vida dele para mim, por amor a mim. E você precisa entregar a sua vida para Ele. Mas para isso, eu tenho que abrir mão de muitas coisas. Algumas coisas você tem que abrir mão. Ele abriu mão do céu. E você precisa abrir mão de quê? De coisas passageiras, de coisas que perecem. São coisas que o tempo vai consumir. É isso que Ele está pedindo para que nós venhamos a abrir mão. Essa salvação, ela é consolidada. Nada é mais importante que o perdão de pecados. Não tem coisa mais importante do que ter os pecados perdoados. É maravilhoso quando você se sente
livre, que o pecado, ele pesa. Algumas coisas que pesam muito no coração, na alma de uma pessoa: sentimento de culpa, dúvida, eu estou errado, eu estou isso, mas vai pesando. Só que quando eu reconheço que Ele pode me libertar, Ele pode me redimir, Ele pode me limpar, eu entrego o meu coração e eu me sinto leve, porque os pecados são perdoados e o nome do Senhor é glorificado. Então você passa a ter uma vida leve, uma vida mais ampla, uma vida mais direcionada. Você começa a enxergar uma perspectiva diferente por causa da salvação. Então é a maior bênção. Deus quer nos abençoar por muitas coisas, com muitas coisas, mas a principal é a salvação. Se eu não tiver o principal, as outras não vão servir por muito tempo. Quando tem a salvação, as outras podem passar, mas a salvação permanece. O tempo vai passar, mas a salvação está com você. Mas se você preza somente pelas coisas que perecem, as coisas vão passar, você vai passar, e aquilo que é eterno você não alcançou. Salvação é uma coisa eterna. Às vezes eu abro mão de Deus por causa de um bem material. Eu abro mão de Deus por causa do meu trabalho. Eu abro mão de Deus porque eu estou sem tempo, porque eu tenho que viajar, eu tenho que passear. Tudo isso passa. Deus está oferecendo algo que permanece: salvação. As coisas, elas passam a ter sentido quando eu tenho a salvação garantida. Certeza. A Bíblia Sagrada diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos dele. Se você tem dúvida, se você será, porque ainda não está havendo a testificação, mas isso é fácil de resolver. Isso é fácil de resolver. É você entregar a sua vida ao Senhor. Você não precisa vir aqui na frente, entregar ao Senhor: me ajusta aqui, eu quero viver uma vida de liberdade, eu não preciso tirar esse peso que eu carrego, essa dúvida, o peso da dúvida, o peso da culpa, para que o Senhor você possa sentir a graça de Deus sobre a sua vida. Nós não precisamos fazer nada de especial para conquistar essa bênção, a bênção da salvação. Basta crer Jesus como Salvador. Basta abrir o coração, entregar esse coração. O coração que a gente guarda muita coisa. Quando a gente morre, a gente não leva nada fora, mas leva no coração. O que você vai levar no seu coração quando o coração parar de bater? Dentro, está na alma. A alma é eterna. As coisas, elas precisam estar dentro. Quando eu me apego às coisas materiais, elas vão passar. Eu vou morrer, você vai morrer, fica tudo aí, ainda causa briga para os outros. Isso é meu, isso é meu. Mas o que você carrega no seu coração? Quando a Bíblia fala de alguns pontos que são necessários, que a gente tenha o nosso prolongamento de vida, de dias na terra. Honrar pai e mãe, prolonga os dias na terra. Temer ao Senhor também dá prolongamento de vida. Então, o que você faz para prolongar a sua vida? Mas o mais importante não é ter vida prolongada. O mais importante é ter a salvação garantida. Jesus. Você pode ir para todo lugar, você pode pedir ajuda para todo mundo, mas se o Senhor não te salvar, pouca coisa vai resolver o seu problema. Jesus é a solução. Saiba que Deus, Ele quer nos oferecer, e oferece principalmente para aqueles que já têm uma salvação, a certeza da salvação, bênçãos espirituais, e aí a abundância. Ele quer nos dar em abundância. Existem outras coisas que podem ser bênçãos, como os bens materiais, família, sucesso do trabalho, saúde.
mas não é maior. A maior bênção é a salvação. Mas todas essas coisas que eu mencionei aqui são bênçãos secundárias. E elas não são prioridade. A prioridade para aqui da terra, mas a bênção para a eternidade é a salvação. Eu preciso, você precisa ter a certeza da salvação, para que você tenha liberdade, seja livre para viver aqui na terra de uma forma tal que tudo que você fizer, tudo que você conquistar, você vai glorificar a Deus, porque Ele te proporcionou isso. Mas eu preciso ter a salvação. Mesmo quando essas coisas falham, mas eu vivo uma vida muito difícil. Mesmo quando essas coisas falham, ainda podemos ter bênçãos maiores, que são bênçãos espirituais, porque essas dependem do nosso relacionamento com Deus, não apenas de nossas circunstâncias físicas. É coisa interior, é a tranquilidade, é a paz. A paz de Deus não é pelo que você tem, é pelo que você sente. O amor de Deus não é por aquilo que você tem, mas por aquilo que você sente. Isso é bênção espiritual. Eu preciso ter essa conexão para eu ter essa bênção espiritual, de ter a paz que excede todo o entendimento, de ter o amor que excede todo o entendimento. São bênçãos, ser bênção implica em amar um amor de alma, sem interesses a não ser o bem-estar. Na Bíblia Sagrada tem alguns exemplos de pessoas que elas demonstraram um amor de alma, amor sem interesse. 1 Samuel capítulo 18, versículo 1, fala no episódio em que Davi estava conversando com Saul, e Jonatas, que era filho de Saul, a Bíblia diz assim: a alma de Jonatas se ligou com ele, com a de Davi, e Jonatas amou a Davi como a sua própria, como a si mesmo. Isso é amor de alma. Davi ficou vivo. Davi tinha ameaças de morte. Se Jonatas não tivesse esse amor por Davi, Saul, seu pai, já tinha matado Davi. Mas por causa do amor, e eles fizeram, no versículo 3, fala assim: Jonatas e Davi fizeram uma aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Esse amor de alma, gente, é a coisa mais difícil que tem hoje. A Bíblia relata poucas coisas, poucas vezes. Ruth tinha amor de alma por Noemi. A órfã foi embora, viúva. A Ruth disse: não vou abrir mão, vou ficar com você. Esse é amor de alma. O amor que se vive hoje, o amor que qualquer coisinha, estou fora, abandona. Davi tinha Jonatas, e você tem quem? Alguém salvou a vida de Davi. Jonatas falou assim: olha, teve uma situação, Jonatas tratou com Davi: olha, eles vão conversar lá em casa, meu pai lá, se for bênção para você, eu vou lançar uma flecha que vai chegar antes de você, mas se for para comprometer você, eu vou lançar a flecha que vai passar de você, então você pega e vai embora. Esse é amor de alma. Qual era o interesse de Davi, ou qual é o interesse de Jonatas para Davi? Davi era uma pessoa grata. Quando Jonatas morreu, depois de algum tempo, Davi falou assim: tem alguém da família de Jonatas para que eu possa abençoar? Aí chegaram para ele e disseram assim: olha, tem um filho que ainda está lá em Lodebar, ele se chama Mefibosete. Davi falou assim: manda chamar.
Lodebar é um lugar de sofrimento, significado, lugar de dor. Trouxeram Mefibosete com as pernas, com os pés assim. Quem tomava conta dele deixou ele cair, e os pés. Hoje tem recurso, mas naquele tempo não tinha. Então ele ficou assim, inválido. Ele foi desprezado, perdeu tudo, tiraram tudo dele. Ele estava sofrendo. Mas Davi se lembrou, o amor de alma, que ele podia abençoar, mesmo Jonatas ter tido morto, mas ele queria abençoar, como aquele amor. Ele disse: tem alguém? Manda trazer. Quando ele chegou Mefibosete chegou e disse: assenta-te à mesa. Mefibosete foi convidado para sentar à mesa do rei. E quando ele sentou, os defeitos ficaram escondidos. Estava tudo no mesmo nível. Davi disse para Mefibosete: Mefibosete, tudo aquilo que você perdeu vai ser restituído a partir de hoje. Amor de alma. Hoje as pessoas, elas são frias. Hoje as pessoas são calculistas. Aonde estão os Jonatas de hoje? Já pensou? Quem é que já chegou para você e disse: olha, eu estou com você, haja o que houver? Quem é? Esse é o Jonatas, é o sentimento de Jonatas. Deus nos abençoa. Deus estabeleceu isso. Aqui eu falei sobre duas pessoas do mesmo sexo, tanto Ruth como Noemi e Jonatas com Davi. Mas isso é só para Deus mostrar que o interesse é de alma. Não é físico, não é financeiro, não é econômico, é alma. Já pensou nisso? Você já pensou bem nisso? Ser bênção implica em amar, amor de alma, sem interesses. Olha que o amor principal de Deus, amor de alma. João 3:16, 17, ele diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. O amor de alma faz entrega, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. É tempo de salvação. O amor de Jesus precisa estar dentro da gente. Eu preciso ter esse amor. Senão eu não vou ter paixão pelas almas. Senão você vai olhar o vizinho, a vizinha lá, não está nem aí. Mas você precisa testemunhar. Você não precisa trazer uma palavra. O seu jeito, a sua forma de agir, de reagir, o seu sorriso. Mas os crentes de hoje fecham o semblante, ficam com aquela cara de leão furioso, e que quer tragar o outro. Gente, isso é muito sério. E a tranquilidade, você precisa sentir isso aí. Sinta esse amor de Deus. Te traz tranquilidade. Hoje é uma coisa totalmente... Todo mundo hoje é agitado. O que é isso? Ansiedade. Por quê? Estresse. Por quê? Está faltando amor, irmãos. Está faltando paz. E a gente precisa resgatar isso. Os céus
estão passando, a terra está passando, mas a palavra dele não. O que está escrito aqui não é porque vai ficar só na lembrança, não. Eu preciso ser uma lembrança para alguém. Você precisa ser uma lembrança para alguém. Olha, eu nunca conheci alguém como fulano. Nossa, mas uma pessoa boa demais. Você está sendo lembrança de quê? Não, Deus me livre de falar com fulano. Quem é você na lembrança de alguém? Você já pensou por isso, desse lado? Quem somos nós na lembrança das pessoas? Quando as pessoas lembram da gente, o que eles pensam da gente? O que eles falam da gente? Ah, fulano é muito estressado, fulano é muito agitado, nossa, cheio de coisa, só vive brigando com todo mundo. Qual é a lembrança que você está construindo na mente das pessoas? Pensa nisso. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar os outros traduz-se que nós abençoamos com a nossa existência. A sua existência precisa abençoar alguém. Quantas vezes você está na rua, eu mesmo, você está na rua, assim, de repente a pessoa vê que você está passando e vai lá atravessa a rua. Medo de passar perto. Ou a luz incomoda. Às vezes a pessoa é incomodada. Ah, não. Normalmente quando a gente vê um facho de luz, a gente faz assim, né? Se você tem pessoas que às vezes se desvia de você, é porque tem medo de chegar perto de você. Porque você é bênção. E as pessoas às vezes têm medo de ser abençoado por você. Tem gente que não quer ficar devendo nada. Como receber as bênçãos de Deus? O primeiro passo para receber as bênçãos de Deus é crer. Crer. A salvação é para todo aquele que crê. A partir daí, irmãos, a base da nossa vida é a partir da salvação. O sentido de tudo é a partir da salvação. Fora disso, irmãos, é só religiosidade. Ah, eu estou na igreja. Isso é religiosidade. A base de tudo é salvação. Precisa ser a melhor coisa para você, para mim, é ter aceitado Jesus. É ter alcançado a salvação. As outras coisas, irmãos, são passageiras. Elas passam. E junto com a salvação, o homem alcança promessas. Junto com a salvação vem a promessa de várias outras bênçãos que podemos receber pela fé. Eu preciso ter esse entendimento. A vida de Abraão dá bons indícios de como devemos proceder para ser uma bênção. Sair da zona de conforto. Foi o que Deus falou assim: Abraão, sai dessa zona de conforto. Você tem a família pertinho, tem a sua casa do seu pai, está tudo certinho, né? Sai daí. Sai dessa zona de conforto. Sabe por que às vezes a gente não é abençoado? Porque a gente fica muito na zona de conforto. Tá bom. Mas Deus quer nos abençoar. Mas para isso eu preciso sair. Nossa estabilidade, ela é alterada pelos desafios que Deus propõe. Pela fé temos que sair da nossa zona de conforto em alguma área da nossa vida. O que da sua vida você ainda está numa zona de conforto? Segundo, eu preciso ter a minha vida, a sua vida
dirigida e governada por Deus. A fé em Deus exige ações relevantes. Eu preciso ter relevância. Não, eu preciso trazer relevância. Precisamos ter mudança de atitude, de valores, de prioridade, de obediência e de submissão ao Senhor. Terceiro, eu preciso obedecer a Deus através da sua palavra. Gente, você não vai obedecer a Deus se você não conhecer isso aqui. Você pode ter boa intenção, mas se você não conhecer a palavra, você não consegue obedecer a Deus. Porque a obediência é através daqui. Eu preciso conhecer a palavra. Gênesis capítulo 22, só estou fechando, verso 17, 18 diz assim: que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia da praia do mar, e a tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nelas serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Obediência gera bênção estendida. A obediência gera bênção estendida. Quando você obedece, a sua família é abençoada. Eu preciso ter esse entendimento. Ah, mas a minha família, só eu sou crente. Pois a sua vida cristã abençoa os demais. Eu não preciso cobrar a conversão delas. Eu preciso ser bênção na vida delas, que um dia ela vai chegar assim: eu quero também ser uma bênção. E que a gente, às vezes, trazer, a gente acaba empurrando para fora. A gente fala assim: ó, cuidado que você vai para o inferno. Não, alguém te falou isso? Quando você aceitou Jesus, ofereceu Jesus para você alcançar a salvação, e você quer ganhar na marra o seu filho, sua filha, sua esposa, seu marido? Não, mas é sendo bênção, é sendo um abençoador. Observe o que Jesus falou em João 15, 14. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Veja o que o profeta Samuel disse, 1 Samuel 15, 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto em que se obedeça a tua palavra? Não adianta você fazer sacrifício, holocausto, fazer isso. Não, você não obedecer a palavra, não adianta. Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Seja uma bênção fluindo de você para os outros, na sua casa, no seu trabalho. Você no seu trabalho, você pode fluir bênção para os outros. Ah, mas fulano me rejeita. Nada. Ele tenta rejeitar você, mas ele não consegue, você abençoa ele. A sua presença abençoa. Provérbios 22, 9 diz assim: o generoso será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. Você precisa abençoar. Se desejamos apenas ser abençoados e ter bênção em benefício próprio, isso revela o egoísmo no nosso coração, nos esquecendo do próximo. Eu gostaria de você pensasse nisso, refletisse sobre isso, porque na Bíblia Sagrada, por meio de trabalho de Jacó, Labão foi abençoado. Através do trabalho de José, Potifar foi abençoado. Através do trabalho de Daniel, a Babilônia foi abençoada.
Através do trabalho do povo hebreu, o Egito foi abençoado. E você? E eu? O que nós estamos fazendo? Está abençoando alguém? Então a melhor coisa é ter Jesus. Você pode dizer comigo assim: Senhor Jesus, a minha vida lhe pertence. Eu quero declarar que a melhor coisa que eu já fiz foi em aceitar Jesus como meu único e suficiente Salvador. Esta minha maior bênção, que a minha família seja abençoada através dessa maior bênção que eu tenho recebido de Ti, para a glória e louvor do nome de Jesus Cristo. Abençoa a entrada da minha casa, a saída dela, o trabalho, em todo lugar. A Tua bênção esteja conosco, em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por este culto. Te agradecemos e nos dê uma semana enriquecida pela Tua graça, pelas Tuas misericórdias. Amanhã, quando estivermos aqui, Senhor, Tu nos abençoe na reunião de célula, que seja um momento de imparcialidade em relação a tudo, mas somente o nosso coração voltado para Ti. Alcança o nosso coração pelo poder do nome de Jesus Cristo, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos, hoje e sempre. E a igreja diga: Deus abençoe.